Fala galera, aqui é o Túlio, bem-vindos ao Camiseiro 10K, um projeto onde todos os dias estarei postando conteúdos para você. E o tema de hoje é: por que a escolha da largura certa da sua malha aumentará o seu faturamento? Mas antes de abordar esse porquê, eu vou explicar para vocês as formas com que as malhas se apresentam hoje no mercado. Nós temos as malhas tubulares, que são malhas tipo dupla face, né? Que elas são cilíndricas, são tipo dupla face, onde riscamos uma parte e saem duas, saem duplicada. E temos as malhas ramadas. O que são as malhas ramadas? São as malhas que passaram pelo processo de rama. Depois de passar pela tinturaria, pela lavanderia, elas passam pela rama, que é uma esteira enorme. Cada fábrica tem seu projeto, seu tamanho de rama. Tem ramas de 30, 40 metros. E qual é o objetivo da rama? É estabilizar a largura do tecido. E aí pode-se até manipular essa largura, de acordo com o projeto de cada fábrica. Então, uma vez entendido que existem as malhas tubulares e as malhas ramadas, que são malhas fechadas, tubulares, duplicadas e são malhas abertas, eu vou falar para vocês qual é a largura ideal que irá potencializar o seu lucro na hora da tua produção, na hora do teu corte. Isso aumentará o seu faturamento. São malhas, a largura ideal são malhas múltiplas de 60 centímetros. Por que malhas múltiplas de 60 centímetros? Porque as partes maiores de uma camiseta, na hora de riscar, são as frentes e as costas, que praticamente se equivalem. Então, a média entre o menor tamanho e o maior tamanho de uma camiseta é em torno de 60 centímetros, ou quase 60 centímetros. Então, assim, para ter uma margenzinha de segurança, eu aconselho, eu recomendo malhas múltiplas de 60 centímetros. As meia malhas, geralmente, são malhas tubulares. São malhas que são negociadas e vêm em malhas tubulares. Então, assim, eu utilizo e recomendo a largura de 1,20, que é 2 vezes 60 centímetros. Então, você consegue tirar 2 frentes, 2 costas, uma frente e uma costa. E aí, quando terminar de riscar as frentes e costas, de acordo com a quantidade e a grade que vocês desejarem, vocês tirem as mangas no final. A viscolaicra, geralmente, que é uma malha que eu recomendo e utilizo muito, ela vem sempre ramada, ou quase sempre ramada. Ela vem aberta e a largura que eu utilizo e recomendo para vocês é a largura de 1,80, aonde nós podemos tirar 3 partes, uma ao lado da outra, e assim fazer fileiras de 3 em 3, de acordo também com a quantidade e grade que cada um desejar. Então, assim, larguras múltiplas de 60 centímetros. Para meia malha, eu recomendo a largura de 1,20 e para viscolaicra, a largura de 1,80. Larguras maiores não recomendo, porque as mesas de corte, elas geralmente têm entre 1,80 a 2 metros de largura. Então, se você botar qualquer tecido mais largo do que 2 metros, o que vai acontecer? Não vai caber na mesa e vai ter problema no risco e no corte também. Então, assim, as larguras de 1,20 para meia malha e de 1,80 para viscolaicra são as larguras que vai te dar maior otimização do espaço, ou seja, você vai utilizar quase que 100% do espaço e a sua perda vai ser mínima. Vamos comparar aí uma malha com uma largura de 1,40, por exemplo, né? Se tiver uma malha aberta, ramada, com uma largura de 1,40, o que vai acontecer? Você vai colocar 2 partes de 60 e vai sobrar 20 centímetros, que não dá para encaixar nada, porque uma camiseta ela é composta de frente, costa e mangas. Só que a média das mangas, a largura média das mangas, é em torno de 42 a 48, 50 centímetros. Então, se você colocar 60, vai dar 1,20, vai sobrar 20 centímetros. E esses 20 centímetros, eles vão para onde? Para o lixo. Por quê?
porque não vai caber uma manga. Então, assim, por isso que escolhendo as larguras certas, o seu faturamento aumentará. Por quê? Sairão mais camisas por quilo e quando você vender, você apurará um valor maior. Você conseguirá, através de uma mesma quantidade de quilos, obter uma quantidade maior de camisas. E aí o seu faturamento vai aumentar. Então, uma malha de 1,40, onde você tem uma perda aí praticamente de um corredor de 20 centímetros, porque ou duas frentes ou duas costas vai dar 1,20 e 20 centímetros não vai dar para encaixar manga nem nenhuma parte, você vai perder 20 centímetros. 20 centímetros de 1,40 é em torno de 15%. É a mesma coisa de que você, numa malha que tem uma largura adequada, ou seja, uma malha de 1,20, você tira 1.000 camisetas, com a mesma quantidade de quilos, nessa malha de 1,40 você vai tirar 850, ou perto de 850. Então daria aí uma diferença, né, de 150 peças. Aí dá para vocês verem o quê? O tamanho do prejuízo. Então, assim, escolhendo a largura certa das malhas, ou seja, eu recomendo e utilizo e recomendo fortemente na meia malha vocês trabalharem com largura de 1,20 e nas malhas que são as malhas abertas, a viscolaicra, recomendo fortemente a viscolaicra na largura de 1,80. Então, essas duas malhas nessas larguras específicas. Meia malha tubular, largura 1,20 e malha ramada aberta, viscolaicra na largura de 1,80. Essas são as duas larguras que vocês aproveitarão quase que 100% dos tecidos. E o que? A perda será mínima a perda. Então as perdas que vocês vão ter relativas à sobra de tecido serão mínimas. Serão porque não tem como, as partes não são totalmente retas e não tem como em nenhum tipo de produção você aproveitar 100% do tecido, mas você aproveitará muito perto de 100%. Então, por isso que eu falo que escolhendo a largura certa da sua malha, você aumenta o seu lucro. Por quê? Com a mesma quantidade de malha, você irá ter a maior quantidade possível de camisetas. Então, com a mesma quantidade de malha, saindo mais camisetas, você o quê? Receberá, ao vender, um valor maior. É diferente, por exemplo, você trabalhar uma malha da largura certa, que é 1,20, e aí você obtém 1.000 peças, né, por um custo X, e você, pelo esse mesmo custo X, trabalhando com a malha de 1,40, sair 850. Se as malhas são as mesmas, os valores que elas vão ter em relação ao valor de mercado serão os mesmos. Então, ou você vai encarecer a malha que rendeu menos, porque o custo dela vai ser maior, e aí ao encarecer, né, ao colocar um preço de venda maior, você está suscetível a vender menos, a perder tração na venda, ou você vai o quê? Vender as duas ao mesmo preço, e nessa que você comprou a malha certa, da largura certa, você vai apurar o quê? Mais dinheiro. Então, é esse o tema de hoje aí que eu queria deixar para vocês, esse é o conteúdo que eu queria deixar para vocês. Escolham a largura certa. Meia malha 1,20 tubular e viscolaicra 1,80.